Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde e quando você estiver. Começa agora o Sport Insider, nosso programa sobre negócios do esporte, gravado diretamente dos estúdios da N Sports em São Paulo. E hoje nós vamos conversar com Fábio Melo. Fábio Melo, não Fábio de Melo, para não gerar nenhum tipo de confusão, não é um papo católico. Não é. Pode ser Bem-vindo. também. Que religião ela é uma discussão meio que paralela ao futebol. Nunca a gente chega num ambiente comum, né? Uma resposta em comum. Mas é um prazer, Rodrigo, estar aqui. Obrigado pelo convite. Tô fazendo essa graça porque antes de começar a gravar, a gente estava justamente brincando com isso. Quando eu falei para minha mulher que ia entrevistar o Fábio Melo, ela falou, mas o padre, o que o padre tem para falar sobre futebol? Não é o padre, é o Fábio Melo, sem o D e sem acento. Fábio, você tem uma multiplicidade de papéis que eu quero explorar ao longo dessa próxima hora, como jogador, como agente, como empresário. E por empresário não é o empresário de atletas, mas um empresário assim, empreendedor, de que investe em negócios diferentes. Então, tem muita coisa que eu quero conversar contigo. Começamos por qual? O que te dá mais tesão de falar hoje em dia? Sobre negócio, sobre seu tempo de jogador? Eu acho que são fases complementares uma da outra, mas eu estou muito animado e na expectativa do que será a indústria do futebol daqui a alguns anos. A movimentação, né, do futebol brasileiro como um todo, as lideranças, a liga, o fair play, e é para isso que eu estou me movimentando também. Eu acho que todo profissional ele tem que acompanhar essa transformação. O que eu digo lá na minha empresa é que eu estou me preparando para alguma posição que talvez ela nem exista ainda, né? Eu uso uma frase que surgirão novos cargos e faltarão pessoas para exercê-los. Essa é uma frase que eu carrego comigo. E a gente vê profissionais de outras áreas assumindo posições importantes no futebol, porque talvez no futebol não tenha um profissional capacitado para assumir. Eu vi sua entrevista com o Grafietti, vocês falaram sobre isso, sobre um CEO esportivo, né, alguém que seja do futebol para ter esse olhar em conjunto com o CEO administrativo e financeiro. Então, esse é um caminho que eu gostaria de iniciar. Inclusive, nessa conversa com o Grafietti, a gente falou sobre a função de executivo de futebol, que hoje o diretor de futebol ele acaba tendo um papel muito operacional, de negociar contrato, tratar com a gente, né, fazer essa negociação e depois formalizar. Mas é uma posição que ela deveria ser mais complexa em alguns sentidos, porque esse cara tem que entender do orçamento para saber dos custos do clube, se vai estourar, se não vai estourar, quanto que pode arriscar, quanto não pode. Ele tem que entender de vestiário, de metodologia de treinamento, como avaliar o técnico, como avaliar os jogadores, enfim. Esse é o lugar que você acha que dá para se encaixar? É essa figura do executivo moderno de futebol? Eu vejo os executivos hoje muito sobrecarregados com a função. Tem que fazer tudo. Se você ligar para um executivo para tomar um café, ele não consegue tomar um café com você. E ele fica no furacão 24 horas por dia. Eles não conseguem sair desse ambiente e olhar de cima o próprio clube que ele está gerindo. Então, acho que tem um acúmulo de funções, uma pressão direcionada a ele por conta de resultado, que não deve ser só dele. E eu vejo esse executivo, nos dias de hoje, com pouca autonomia. São raros os executivos que têm autonomia ou que têm um embate com os líderes, com os presidentes, sejam eles das associações ou os donos, para que a opinião dele prevaleça. Eu acho que, falando de novo da transformação e para onde a indústria vai, eu acho que a estruturação de um organograma mais elaborado, com profissionais complementares, esse vai ser o futuro. E é aí que eu acho que vai ter uma peça importante, um olhar de ex-atleta, de um empresário que já esteve do outro lado da mesa para entender as dores dessa negociação, de uma contratação. Eu acho que ainda terão espaços dentro de um organograma para profissionais complementares. Você está dizendo que, além de capacitar mais esse executivo de futebol, o importante é que a estrutura que ele tem fique maior, tenha mais papéis mesmo, outros profissionais que complementem áreas que ele não consegue atuar. Se a gente buscar lá 20 anos atrás o futebol, era uma estrutura. Hoje ela já está muito mais robusta. E eu ainda acho que vai crescer muito para cima essa estrutura. Cima que eu digo é no organograma diretivo.
Aonde cresceu? Cresceu nos departamentos abaixo do executivo, nos analistas, nos departamentos de performance, de saúde e bem-estar, né? Nos scouts, nos departamentos de análise, banco de dados, fisiologistas, 2, 3, 4, 5 auxiliares. E para cima do executivo, ainda acho que está uma estrutura ou amadora ou carente ainda de visões que possam se complementar. A gente vê isso em alguns clubes, e eu vou citar alguns exemplos. O Flamengo, por exemplo, que é um clube que se estruturou muito nos últimos anos, para falar mais de 10 anos, na verdade. Na gestão do Eduardo Bandeira de Melo, ficou muito claro ali como era uma gestão que tinha o Bandeira como um presidente que tinha caneta na mão, tinha as decisões, mas ele delegava muito. Aí tinha o Fred Luz como CEO e o Rodrigo Caetano no futebol. Perfeito. E esses dois profissionais, eles receberam autonomia naquele momento para fazer o que eles achavam que tinha que ser feito. Ao mesmo tempo, era um momento em que o Bandeira era muito criticado, porque não tinha conquistado ainda um título, além da Copa do Brasil de 13. Enfim, teve um momento do cheirinho, do banana, enfim, das ofensas que faziam ao presidente naquela hora. E faziam parte do processo, né? Exato. E depois o que a gente percebe é que quando vem o Landim, aí se cria o conselhinho do futebol, agora com o BAP ele vai buscar um diretor técnico português, ou seja, você tem as figuras profissionais, mas ainda a impressão que passou esse tempo todo, e eu acho que isso está mudando agora no BAP, é de que o presidente vai tomar essa decisão. O presidente nem sempre está preparado para tomar essa decisão, porque ele é um cara de retrospecto amador, né? E ele não tem essas pessoas embaixo dele. O Flamengo é um caso assim que você considera? Ou se não for, qual outro clube você acha que tem uma história de que, olha, isso aqui dá para servir como algo educativo em relação a essas posições? Eu faço essa análise e a gente sempre vai falar de Flamengo e Palmeiras. A minha última negociação com o Flamengo, ela ainda foi no período de Fred Luz e Rodrigo Caetano como executivo. E ali começou um novo Flamengo, né? O que se tornou essa potência. E a minha atuação mais no dia a dia foi com o Palmeiras, que ela vem também de gestões de Paulo Nobre, Maurício e Leila, que elas também são exemplos. Mas, abaixo da Leila, sempre teve um executivo e um gerente de futebol que são extremamente capazes, né? A gente está falando aqui dos atuais executivos da CBF, que é o Rodrigo Caetano, lá de Flamengo, recentemente Atlético Mineiro para depois CBF, e o Cícero, que é o melhor gerente executivo do Brasil. E quando o Cícero recebe a proposta para ir para a CBF, o Palmeiras tem que dividir em 3 executivos para fazer a função do Cícero. Então, esses profissionais capacitados, qualificados, eles transformam o ambiente. O que, da minha forma de pensar, de enxergar o futebol, né? Palmeiras e Flamengo, eles têm estrutura de gestão, dinheiro e profissionais para ser campeão. Nós estamos em início de abril, o Palmeiras já foi campeão esse ano e lidera o brasileiro de novo. É uma coisa incrível isso. Diferente de outros lugares, que às vezes o clube tem gestão e não tem dinheiro. Às vezes ele tem elenco e não tem gestão. Cruzeiro tem muito dinheiro, não sei se tem gestão. Atlético tem dinheiro e levou um player fora do futebol, que é o Pedro Daniel, uma referência também na visão de negócio, né? Já viu o futebol de outra forma, então o Atlético começa a... Eu acho que eu estou olhando o Atlético de outra forma por conta dele, e tem o Paulo Brax, que é um grande executivo também. Então, eu vejo esses clubes, Palmeiras e Flamengo, muito acima, que é o que o Bahia, com a gestão do City, se transformou. Vi sua entrevista do Belintani também, que para mim talvez seja a grande liderança do futebol brasileiro. Jovem, conseguiu transformar o Bahia num clube mundial, né, global. Mas sabe o que eu acho interessante? A gente está aqui quebrando a cabeça para tentar lembrar nomes e casos, e a gente chega a alguns bons exemplos.
mas eles são alguns, Alguns. né? Por isso que tem espaço para trabalhar. Se a gente for falar de Série A e B, são 40 clubes. Que, se fizer uma reunião das lideranças, vai ser o retrato do futebol brasileiro. E desses 40, eu duvido que a gente tenha metade com profissionais que você fala assim, nossa, esse cara que domina Ou se não, esse cara tem a estrutura que ele precisa para trabalhar no sentido de ter outras pessoas para complementar essa. E se você for na Série C e Série D, Rodrigo, você tem times tradicionais. O Guarani é gigante, está na Série C. E eles estão toda hora precisando de investimento e de resultado. É isso, é dinheiro para tentar salvar, é dinheiro para tentar ganhar. E quando vem uma oportunidade de investimento externo, como foi o caso, né, da venda dos direitos, os clubes eles pagam o passado, alguma coisinha, investem no presente e fica devendo de novo. Então, só que eu não estou na mesa dessas lideranças para entender. Então, o que eu tenho são percepções das lideranças e dos movimentos. Eu estou fazendo é me preparar para um dia, se eu tiver numa mesa dessa, entender qual que é o movimento e ter convicção na minha percepção. Falar, eu sinto de fora que o caminho possa ser esse, mas para mim é muito claro que o retrato do nosso futebol ele é o retrato das nossas lideranças. A gente vê dois grandes clubes se provocando o tempo todo, cada um puxando para o seu lado. Quando um ganha, faz parte do jogo. Mas existe um produto futebol que ele é muito grande para esse tipo desse modelo de condução. Né? Então, é a minha visão de fora da mesa, assim como as pessoas têm a percepção do que é ser agente, a percepção do que é ser um atleta. Que a gente vai entrar já já. Mas só para fechar esse assunto, o que eu tenho claro para mim já é que, por mais que a gente esteja falando de profissionais, da formação acadêmica, da formação prática, enfim, no fim do dia vai depender de quem é o presidente ou de quem é o dono, né? O presidente vai trocar a cada 3 ou 4 anos, ou 6, se tiver uma reeleição, e o dono só quando vender. Então, também eu não sei se dá pra gente alimentar o torcedor e quem está no mercado com a utopia de que, olha, a gente vai chegar um dia num momento em que todo mundo vai ser mais racional, vai ser mais ponderado, vai ser mais centralizado. Cara, se o dono for um cara que quer arriscar, exagerar, gastar demais, como é o caso do John Textor, por exemplo, ele tem várias virtudes como né, gestor ali, tanto é que o Botafogo conquistou o que conquistou. Mas a um custo altíssimo. Se o dono quiser, ou se o presidente quiser, tô sendo um pouco... Tô causando desilusões aqui ou você acha que é por aí? Para mim é uma vergonha os títulos do Botafogo. Né? Talvez eu seja, tirando vocês que são especialistas em finanças, mas eu acho que eu fui a primeira pessoa a expor esse modelo Botafogo que estava... não era verdadeiro o que estava acontecendo. Estavam contratando, ganhando, não pagando e sendo um modelo de gestão. Peraí, ganha, contrata, mas paga. É uma cadeia. Não dá para a gente ser uma referência se nós somos inadimplentes. E nós estamos. E o Botafogo foi campeão de tudo lá 24, 23. Foi 23 ou 24 que eles foram campeões? 24. 24. E se você pegar 2013, o Atlético foi campeão da Libertadores com o mesmo modelo. O Atlético, ele comprou o Hever, do Wolfsburg, comprou o Tardelli, da Arábia, comprou o Guilherme, de algum outro lugar, comprou o Vitor, goleiro do Grêmio. Eu participei de 2 operações importantes, de 2 jogadores super importantes ali, que foi o Vitor, goleiro, e o Hever, o capitão. Então, esse modelo de ser campeão no Brasil, ele precisa acabar. Tem que ser campeão como o Flamengo, tem que ser campeão como o Palmeiras, tem que ser campeão, tomar como o Cruzeiro, tomar como o Atlético, né? Clubes que realmente tenham uma cadeia de compromissos e que honrem para poder realmente coroar uma conquista. Mas é difícil de convencer o torcedor disso, né? E aí vem um outro ponto, que não vai dar para racionalizar o futebol, porque é uma paixão o tempo todo, a paixão ela é irracional. Então, nas minhas conversas, eu tenho muita gente que eu vou conversar, eu tenho alguns que chamo de conselheiros,
Fábio, você tá romântico demais para essa... Não vai dar para racionalizar, não dá para ser tudo... E é verdade, o futebol ele é emoção, ele é paixão, vai ter as confusões e é isso que move também a gente, né? E você sabe que eu apanho também bastante por dizer tais coisas para torcedores. E o que eu achei como uma linha narrativa para as pessoas terem mais clareza é assim: o Botafogo ganhar os títulos de 24, óbvio que foi fantástico para a história do clube, para o torcedor. É isso que Exato. marca, né? Então, só que se ele não fizer isso de uma maneira sustentável, isso vai acontecer em 24 e depois vai acabar. Porque vai vir 25, vai vir 26. Os atletas ainda vão dar resultado porque ainda estão num elenco qualificado, só que em algum momento vai ter que vender, vai ter que se desfazer, não vai dar para repor. A corda arrebenta em algum momento, né? Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. Que é triste, pô. Porque o Botafogo poderia estar na prateleira de cima por mais anos. Tem tradição, tem camisa, tem torcida, tem... Os executivos do Botafogo são excelentes, pô. O Alessandro Brito é um grande executivo. É um cara que saiu a peso de ouro do Atlético Mineiro, né? E assim, o Mazuco trabalhou lá por muito tempo, Pedro Martins trabalhou lá. Tairo, eu tenho pouca relação com ele, de dia a dia, assim, mas tenho admiração da forma como ele liderou também todo esse processo. Mas parece que está ficando pelo caminho essas conquistas. Está na história, mas ela não sustenta. E aí o torcedor vai perceber. Então, assim, quando você diz que os títulos são uma vergonha porque são títulos que são conquistados à base de irresponsabilidade. E essa irresponsabilidade volta para o próprio clube, né? Ela é prejudicial para o próprio clube. Mas, então, vamos agora para a parte do empresário de atleta. Você já citou um pouco das relações que você teve no Atlético. Eu acho que a única vez que eu falei contigo num passado foi lá em 2019, na época do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tinha o Mike foi transferido para o Palmeiras, enfim, foi um negócio que eu cheguei a apurar na época. As referências sobre agentes não são geralmente as melhores. As pessoas falam muito mal de agente, mas de você eu lembro que na época todo mundo falou assim, não, vai tranquilo falar com ele porque é ponta firme. E foi muito bom ter aquele contato na época para entender mais dos negócios do Cruzeiro. Enfim, só tô... Lembrando, foi um episódio importante, porque o Cruzeiro estava acabando, o Cruzeiro estava definhando com os processos. E numa negociação de um atleta meio importante, que eu sou empresário do Mike desde o Mike sub-20 do Cruzeiro. Hoje está no Santos, era 2011 e hoje nós estamos em 2026. Teve um episódio lá envolvendo um contrato de comissão que não era meu. E aí você tem que explicar uma série de dúvidas para o atleta, para a minha família, para os outros jogadores. Eu falei, não, deixa que eu vou, não precisa nem me chamar para depor não, que eu mesmo vou lá. Deixa que eu explico. Então, é um pouco da realidade. Eu acompanhei o termo que você usou, de sanguessuga, a imagem dos agentes, e eu não tiro sua razão. Quando que eu disse isso? É possível que eu tenha dito, mas você não disse foi hoje. No episódio do agente da PP. Tá, o Cláudio Fiorito. Isso. E, ao mesmo tempo, o Belintani e você concordam que o agente ele é essencial e parte de um processo. Mas a imagem de sanguessuga, ela é culpa dos próprios agentes. É fato isso, tem que assumir. Agora, isso não combina comigo e não combina com diversos amigos meus agentes. Mas não mesmo. E é por isso que eu estou me reinventando de novo. Porque o fato de ser ex-atleta e agente de jogadores, ela me dá uma imagem que ela é muito rasa perto do que eu posso contribuir, do que eu posso ser. Muito rasa. Mas muito mesmo. E agora, a minha visão é que a cadeia está errada. O agente não pode ser nunca credor do clube. Esse é o principal ponto. O clube não tem que pagar comissão para a gente. Você estimula a negociação a toda hora. A FIFA ela já coloca um prazo máximo de contrato entre agente e jogador de 2 anos. O que estimula a negociação a todo momento. Então, como é que você vai fazer um plano ou desenvolver uma carreira em 2 anos? E o jogador tem o direito, por melhor plano que você faça para ele,
Se der os 2 anos, ele pode trocar de agente. Então a FIFA já estimula isso. Eu acho que deveria ser o contrário. Você vai assinar com o Rodrigo Capello? Então tá bom, ele é o agente, fica 5 anos com ele mesmo. E você faça um plano de carreira, escolha bem. E ao mesmo tempo, as comissões, eu sou remunerado, eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou remunerado pelos meus atletas. Os meus atletas pagam um percentual do salário dele para mim. Eu falo quanto eu ganho do clube, aqui tem uma composição, vai ter uma inadimplência, eu preciso que você me pague, porque eu trabalho para você. Enquanto o clube está pagando aqui, ótimo, mas por mais que tenha uma... devo ter uns 15, 20 clubes na justiça, o CNRD, e vamos lá. E é assim que precisa ter fluxo. Então, cartas na mesa, porque o atleta também precisa ser educado, Rodrigo. Não existe o atleta não pagar para o empresário, que é como funciona a cadeia de cima. O que você está dando é legal, é um outro lado sobre a função do agente, porque quando a gente ouve falar do trabalho do agente no futebol, especialmente na imprensa, né, num nível mais superficial de conversa, ela vai para sanguessuga, que você lembrou da conversa que eu tive com o Cláudio Fiorito. E essa é uma pergunta que eu costumo fazer. Eu vou te cortar de novo, com todo o cuidado, peço desculpas. Mas todas as conversas, a maioria delas, elas são superficiais. Uhum. Pouca profundidade. De saber como é, onde está a dor e o porquê que é assim. Poucas pessoas têm, como sentou o Belintani aqui, falando, eu não vou investir na categoria de base por conta disso, e vou investir no profissional. Contra o que todo mundo está falando e fazendo. Uhum. Então a profundidade na conversa, ou então não vai dar entrevista, poxa, que é para se expor. Uhum. Né? Então acho que a oportunidade de uma entrevista é para você contribuir. Isso. E aí, a visão que as pessoas costumam ter da gente é assim, ele está preenchendo uma lacuna que o clube deveria preencher e ele está tirando um dinheiro que o clube deveria manter consigo mesmo. E eu acho até que no começo da carreira eu tinha essa visão também. Porque a gente vê lá as finanças dos clubes, vê que os clubes estão gastando muito, estão endividados e tem um valor enorme que vai para comissionamento. Hoje ainda é um pouco mais regrado, porque, como você disse, a FIFA mudou as regras, mas antes tinha até o direito econômico. Então, os jogadores estavam repartidos entre vários agentes, ou às vezes o agente tinha uma participação muito grande. A impressão que dá, quando você olha dessa história do ponto de vista do torcedor, é de que o agente é um sanguessuga. O que eu fui me educando ao longo do tempo, e hoje para mim está convicta a ideia, está muito clara, o jogador ele precisa do agente. Não tem como ele fazer futebol profissional sem ter um empresário, porque ele vai precisar de suporte para negociar, ele vai precisar de suporte para fazer um contrato, vai precisar de dinheiro, às vezes no começo da vida ali, então tem agentes que investem na bolsa, na alimentação, etc, etc. Para começar essa conversa, olhando do ponto de vista do agente, não dá para fazer futebol profissional sem agente, certo? Eu acho que por enquanto. Eu acho que por enquanto. Pode haver um modelo em que o agente se torna desnecessário? É para isso que eu estou me preparando também. O que está acontecendo? O agente, na minha visão, ele vai se tornar coadjuvante dentro dessa operação. Se a cadeia for séria. O agente ele vai ser coadjuvante. Por quê? As famílias hoje, seja ela de classe média, alta ou baixa, vamos falar de classe média e alta, eles também estão estimulando seus filhos a serem jogadores. O que um passado recente não vai estudar, não vai jogar. Hoje não, hoje o futebol ele passou a ser uma possibilidade. Assim como foi a minha. Os meus irmãos com 16, 17 anos, um foi para os Estados Unidos, outro foi para Inglaterra. Eu fui estudar à noite, para treinar no São Paulo de manhã à tarde e no Banespa para futebol de salão. Então, vai existir esse caminho. E o que vai acontecer? Os pais, eles não vão precisar de alguém para indicar os filhos. Ele vai precisar de orientação. Quem são as pessoas, quem são os sérios, um plano de carreira bem definido. Porque os clubes já têm todas as plataformas de informações. O Bahia comprou um jogador do Esfera. Manchester City vai comprar não sei quem. Os grandes clubes europeus conhecem tão bem a nossa base quanto a gente. Então, eu acredito que, assim como os agentes perderam ou a sua importância nos ambientes profissionais, porque o Palmeiras ele vai
tirar o Everton, ou vai vender o Everton, né? Merece todo o respeito o Everton. Ele já sabe quem são os 5 goleiros que ele quer. Eu não preciso ir lá indicar o Fernando Miguel, nem o Rafael, nem ninguém. Ele já sabe quem ele quer. Eles têm uma lista sombra muito bem estruturada. O que pode ter são oportunidades que o mercado não entende. Eu sou empresário do Ronald, lá do Swansea, que está fazendo uma boa campanha, dá uma olhada aí. Acabou, é só essa ligação. E, no mais, eles fazem toda a triagem. Então, eu acho que os agentes perderam a importância ali. Vai ter um papel importante se tiver relação de confiança entre agente e atleta para você fazer o melhor contrato para ele. A hora que você faz o melhor contrato para ele, você é bem remunerado. Ele na mesa, ele participando de tudo e paga por isso. Vai fechar lá 500 mil de salário? 100 mil de salário? Então tá, Rodrigo, seu contrato é 110. Você paga o Fábio Melo, 10%. Que é outra coisa que não tem, que é o padrão das comissões. Você faz uma negociação, você não sabe se a comissão é 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Então você tem o mesmo jogador com o mesmo contrato. Você está lá fazendo uma negociação no Fortaleza e no Ceará. Os 2 times na Série B, mesmo jogador. E aí o agente vai levar para onde? Quem vai pagar 10% ou quem vai pagar 5%? Então, precisa, em alguns momentos, tirar o poder do agente. No bom sentido. É uma operação, definir isso já. Então, a comissão na Série A é 7%, na Série B é 5%. Tá. E isso não pode ser negociável. Que é um outro ponto igual para mim, que são as multas dos treinadores. Toda hora tem mudança de treinador. E aí o impacto de uma multa rescisória. Por que não é padrão já essa multa rescisória? Tem coisas que não podem ser negociáveis. Elas têm que ser pré-estabelecidas. São 2 pontos interessantes que você está colocando. O primeiro é que o agente está mudando de função, de certa forma, porque ele deixa de ser o cara que encaixa o jogador via indicação e relacionamento, e ele passa a ser um representante do atleta para negociar, fazer o contrato, prestar suporte, né, jurídico, financeiro, etc, etc. É nisso que eu acredito. Tá. É nisso que eu acredito. Nesse caso, eu tenho uma dúvida sobre a abrangência dessa transformação. Porque no nível Palmeiras, Flamengo, Real Madrid, eu concordo, tendo a concordar com a lógica. Mas no Atlético Goianiense, no Criciúma, clubes da Série B, clubes da Série C, eu acho que eles nunca vão estar tão preparados assim e eles ainda vão depender um tanto do agente para fazer esse trabalho. Rodrigo, eles estão preparados. Ano passado, o Mancini era o técnico do Goiás. Incrível a estrutura do Goiás na análise de mercado. Esse mesmo executivo do Goiás está no Juventude hoje. Montou um grande elenco. Criciúma é uma potência. Atlético Goianiense, o Watson, de todo o jeito dele, personagem, né, importante de uma liderança. Ele é um cara legal. Né? Ele sabe tudo. Sim. Então ele sabe, os profissionais dele são bons. Eu não sei como é que está lá na Série C, Série D, mas os nossos principais 40 clubes, eles estão extremamente estruturados. Tá. Inclusive nessa área de análise de mercado, desempenho. Lucas Pedroso, CEO do Avaí, foi Curitiba, um grande cara, estruturou todos os departamentos. Então eles sabem quem eles querem. Eles têm estrutura para isso. Legal, é bom saber disso. Obviamente eu citei casos aqui aleatórios, tá? Você que está assistindo a gente, eu falei de Atlético Goianiense, mas podia ter falado de Avaí, Figueirense, Goiás, enfim, Vila Nova, quem quer que seja. Mas é interessante. E o segundo ponto que você colocou é que não só o agente está mudando a função dele, mas ele próprio tem que ser limitado por questões regulamentatórias, assim, né? Então, a padronização da taxa de comissão. Hoje, pelo menos, está melhor do que era 10 anos atrás. Você já percebe isso? Porque a FIFA, querendo ou não, ela colocou mudanças, né? Ela faz intervenções, enfim. Como é que está essa comparação de 10 em 10 anos? Assim? Ainda tem pouca regulamentação, né? Eu acho que esse é o grande problema. Onde não tem regra, existe o caos, né? E a atividade de agente, né, no Brasil, ela se abriu. Porque para você ser agente cadastrado na CBF, basta só você se cadastrar mesmo.
sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de qualquer exigência. Para você ter uma ideia, nós temos 2.000 agentes CBF cadastrados. E a hora que a FIFA volta com a prova de agente FIFA, que é elaborada, que é uma prova extremamente difícil, você elitiza novamente a classe, a atividade, e nós temos 5.000 agentes no mundo, só. É muito pouco perto do que isso. No Brasil nós temos 2.000 cadastrados. Uhum. Então, ainda há uma desregulamentação que impacta nessa imagem para a atividade, que ela não é boa. E até a lembrança da época do Cruzeiro, ela ajuda a contar essa história desse outro lado, né? Porque naquele momento, como você bem lembrou, você tinha o atleta, o Mike, estava com você há muito tempo, e na hora de haver ali um comissionamento, apareceu um agente que o Cruzeiro do Wagner Pires de Sá e do Itair Machado colocou para receber uma comissão por um serviço. Aí tem você tem os dois lados da moeda na mesma negociação, porque você tem o agente que acaba tendo a sua imagem deturpada, né? As pessoas acabam tendo uma noção ruim do agente, justamente por causa do outro ali, que tá tendo um... Eu só queria, como a gente citou esse caso, eu queria só dar esse fecho para essa história de como são os dois lados dessa moeda que acabam levando a essa situação. Te incomoda ainda a reputação do agente? É uma coisa que você já lida melhor hoje do que era o tempo atrás? Enfim, quanto que isso te machuca, essa parte pública? Eu tenho um orgulho e vergonha ao mesmo tempo. Eu tenho um orgulho da minha trajetória e da trajetória de grandes amigos. Posso citá-los aqui, o Fred da ProManager, que é o empresário do Savinho, do João Pedro, do Ibanez. Eu vi toda a trajetória da ProManager, uma construção que eles estão colhendo os frutos agora. E então é um grande amigo, é uma referência. Ultimamente eu tenho visto muito a sua diversificação em termos de carreira, né? Porque eu não lembro de te assistir jogando bola, porque eu sou um pouco mais jovem, mas eu te acompanho como empresário nesses últimos 10, 15 anos que eu estou fazendo jornalismo. Agora, de uns tempos para cá, eu vejo você na ESPM, eu vejo você com lançamento de livro, então eu queria que você também contasse um pouco mais como é que você tem diversificado essa sua atuação. Acompanhando essa transformação da indústria, eu não sei realmente aonde ela vai parar. Assim como na época que eu parei de jogar, eu me preparei para alguma oportunidade que a vida me desse. E eu achei que eu ia voltar, a minha intenção era voltar para o clube, na parte diretiva, e estava me preparando para isso. Fiz um curso de gestão de esportes e depois uma pós-graduação de administração e marketing esportiva. Mas Vitor Hever e Wagner Mancini me transformaram em agente. E eu estou há 20 anos como agente. E esse momento, parece que a minha sensação é a mesma. Então, eu estou me preparando para algo mais... uma atuação mais ampla dentro da indústria. Eu comecei a perceber que tinha espaço para a criação de um conteúdo e de um curso da indústria do futebol, que é um curso importante, que se consolidou na SPM. É a 5ª turma que a gente vai lançar agora em maio, onde eu levo os principais executivos e players da indústria para fazerem uma apresentação. E eu, a Ana Teresa Ratti, que é mãe do Lucas Rosa, mãe de atleta que acompanha essa indústria, gestora importante, a gente faz uma troca com esse executivo do outro lado da mesa e a interação com os alunos também. Inclusive, eu gostaria muito de te convidar para a nossa 5ª turma. Se você tiver agenda, você seria um dos nossos palestrantes. Seria muito legal ter você lá com a gente. Claro. Tá? E então, o curso se consolidou. Na verdade, é um estímulo para que alguém que queira ouvir e entender o futebol falado e comentado e apresentado por pessoas sérias, depois seguir o seu caminho e ver onde se encaixa. Então a gente está indo para a 5ª turma, todas as turmas, as inscrições elas se esgotaram, pode ser online, aí o online vai um pouco mais, um número maior, mas é presencial, uma sala que cabe lá 37 alunos, um ambiente bem formado. E é um orgulho também pela consolidação do curso e do conteúdo. E pela atuação na área educacional, que não é regra, né? Quem trabalha com futebol
acho que raramente vai para esse lado, mas é muito legal porque ajuda a capacitar as próximas gerações, né? Então, que bacana. E eu queria que você mostrasse os livros que você trouxe. Eu vou começar pelo meu, escrito pelo Mauro Betting e Luca Bop. Uma trajetória onde eu trago as minhas emoções como atleta, que essa carreira de atleta, ela me permitiu viver e jogar em diversas realidades, Série A, Série B, Série C, estádios com 100 mil pessoas e com 5 pessoas, e essa é a realidade do futebol, né? Você não escolhe ser jogador só para jogar no São Paulo, no Fluminense ou no Manchester United. Escolher ser jogador de futebol é encarar todas as realidades, né? Então, e aí a transição de carreira e representar grandes atletas, ou atletas importantes, ou atletas em formação, negociações também pequenas, médias e grandes. Então, ter depoimentos importantes de pessoas da indústria, e ele é interativo. Então, tem os QR Codes onde remete ao que eu estou narrando, o que eu estou escrevendo. Então, tem pênalti perdido, tem gol de fora da área, tem entrevistas. Tem o Muricy Ramalho. O Muricy tem um capítulo... Que é trabalho, meu filho. O Muricy foi meu técnico no Sub-12 de São Paulo. Ele que me lançou no profissional. E para fazer um overview, ano passado foi aniversário de 70 anos dele e eu era um dos poucos atletas que estavam lá. Legal. Então, essa relação, né? Você se perpetua nessa indústria tão difícil através das suas relações, da sua conduta. E quem quiser comprar o livro, encontra onde? Tem no site da minha empresa, na FM Sports, tem nos shoppings, nas livrarias, tem... Jogando de Terno, Fábio Melo. Dos campos para os negócios. Muito bem. Muito legal. Leitura eu sempre incentivo, cara. A gente tem que falar Legal. mais dos livros, e é por isso que eu faço esse serviço, inclusive, de olha, comprem o livro, Obrigado. leiam. O prefácio do Kaká, emocionante. Kaká, a gente tem uma relação legal. E eu trouxe 2 livros para você também, Rodrigo, que nessa linha de fazer movimentos diferentes e de associar a boas marcas e bons projetos. Patrocinei junto com a Placar o livro de 70 anos do Zico. Que virou documentário, inclusive. No momento que eu estou vivendo de novos projetos, de me associar a grandes nomes, grandes marcas, eu, juntamente com a Placar, patrocinamos o livro de 70 anos do Zico, e da Editora 11, do Marco Piovan. E recentemente até o Flamengo postou o Zico falando do manto branco, né, que vai voltar, alguma coisa assim. E eles postaram o livro, então é bem legal. E é um livro bem fotográfico, né? É bom para ler e ver, para lembrar bem o que era essa fase. E também o do Cássio. As fotos do Daniel Augusto, também da Editora 11. Então, Daniel Augusto Júnior é um nome que eu já escrevi muitas vezes, porque ele é fotógrafo oficial do Corinthians. Então, toda vez que eu uso uma foto do Corinthians, é ele. Quase sempre é do Daniel. Maravilhoso. Então, é legal ter Trouxe como lembrança para vocês. É legal ter essa materialização de trabalhos, né? A gente, jornalista, sofre um pouco dessa angústia de que a gente escreve e 30 segundos depois a pessoa já trocou de link, já... E eu acho que o fotógrafo talvez tenha a mesma sensação. Então, é muito bom ter obras assim que materializem, que é o campeão brasileiro de 2012. É a história do clube, né? E esses são investimentos que você faz para que a gente tenha mais literatura. Isso eu acho incrível também, porque... Exatamente. Estimular isso. Você vai numa livraria, a seção de esportes ela é sempre muito pequena e ela geralmente tem assim algumas biografias, alguns livros de fase de clube. Então, o Vasco de 97 a 2000, o São Paulo do Tele Santana. A gente carece de mais investimento em literatura de futebol, cara. Então, que bom que você está fazendo esse papel. E aí a gente prometeu lá no início falar sobre a sua vida como um possível executivo de clube, a gente já falou, como empresário de atleta e como atleta. Então, vamos agora voltar lá mais para trás na sua história. Um dos nomes que eu vi aqui, uma das fotos, foi com Wagner Mancini. Vocês jogaram juntos? Ele foi meu treinador em 2004. Tá. Joguei contra o Mancini algumas vezes, mas em 2004 ele foi meu treinador, meu técnico no Paulista de Jundiaí. Foi o primeiro clube dele como treinador. E aí eu ali tinha 28 anos e era um time jovem. Então eu era o mais experiente, um dos líderes do time dele. E aí criamos uma relação. E ele estava em início de carreira. Exato, foi o primeiro clube. Ele saiu da carreira de atleta de um dia e transformaram ele em treinador no dia seguinte. Exatamente assim.
porque ele tinha uma identificação com o paulista, desde o ET Jundiaí, e ele conhecia a estrutura dos diretores, o presidente, e aí viam nele esse perfil de líder, apostaram no Mancini e ele está aí. Inclusive, abrindo um parênteses, o Mancini está no Red Bull Bragantino agora, que é uma estrutura diferente para a gente aqui, é uma multinacional. Tem inclusive um episódio com o André Rocha, que eu já falei com ele. Mas como é que você viu essa opção pelo Wagner Mancini de uma empresa austríaca, com uma direção internacional, com Jürgen Klopp lá na cabeça, uma discussão que está ocorrendo sobre o treinador brasileiro versus o treinador estrangeiro, enfim, como é que você viu essa... Eu gosto desse tema, é um outro tema para reflexão, porque a estrutura do Red Bull, ela permite você contratar um treinador de qualquer nacionalidade, né, de qualquer ambiente, de qualquer clube. O futebol brasileiro está com essa característica de trazer os treinadores estrangeiros. E no momento de emergência, o Diego Serri, executivo do Red Bull, ele crava o perfil que ele achava necessário para 8 jogos. O Red Bull vivia uma instabilidade na tabela, ele já tinha trabalhado com o Mancini no Grêmio, onde foi um momento difícil da nossa tomada de decisão, que foi sair do América Mineiro, fazendo uma melhor campanha que tinha no Brasileiro, para ir para o Grêmio, num momento de rebaixamento ali, até culminou o rebaixamento, mas são essas tomadas de decisões que as explicações elas vêm lá na frente. E aí, a hora que chega no Red Bull e tem 60 dias de trabalho e 8 jogos pela frente, é a oportunidade não só do Diego Serri, que já conhecia, mas do grupo, né, o global, conhecer o trabalho do Mancini. E o combinado desde o início era, a gente não promete 2026, nós faremos um processo seletivo com treinadores brasileiros, argentinos, portugueses, e aí a gente avalia o 2026. Na visão deles, não foi necessário nem fazer o processo seletivo. O que eles viram nos 2 meses de trabalho foi uma metodologia suficiente para se renovar o contrato e ter uma expectativa de 2026 muito melhor do que 2025. A ponto de 2 auxiliares do Klopp virem para a pré-temporada, acompanhar os trabalhos, sugerir uma ou outra coisa, mas o mais legal, levar muitas das coisas que são feitas aqui para o global. Agora, eu como representante da comissão técnica há 20 anos, ela tem um peso essa comunicação, essa informação. Seria muito legal alguém do grupo Red Bull validar isso, levar isso, não só para fortalecer a comissão técnica do Wagner, mas para fortalecer os nossos treinadores brasileiros, que são capazes. Tem um momento que está difícil de emplacar. Eu acho que o Abel, no primeiro Jorge Jesus, no Flamengo, revolucionou, e aí o Abel vem e consolida, né, o fato dos portugueses, aí vem o Arthur Jorge e ganha também. Então, tá difícil para os treinadores brasileiros emplacarem e ter esse reconhecimento. Mas, para mim, a maior resposta disso são os 2 grupos mundiais, globais, Grupo City e Grupo Red Bull, que estão no Brasil, serem liderados por 2 comissões técnicas brasileiras. Rogério Ceni, um gigante extremamente vitorioso, mas o Grupo City poderia muito bem colocar quem ele quisesse, de qualquer nacionalidade, e o Grupo Red Bull manter o Wagner Mancini e ter uma interação com o global de construção a todo momento, de trocas, não só absorver o que vem de lá, mas o pessoal viver aqui e também levar para eles a metodologia. Eu acho muito legal mesmo, e vejo também um benefício na contrapartida do Rogério estar integrado a esse grupo, né? Viver a realidade de um grupo, de uma multinacional, e o Wagner também. Como que está sendo a experiência para o Wagner em termos de aprendizado, de processos que ele não tinha que passar nos outros clubes que ele dirigiu, e ele tem que passar agora na Red Bull? Então, é incrível para todo mundo isso, porque quando nós chegamos no Red Bull, o que tinha de profissional, né, o staff do Red Bull, fora do campo
e a hora que vai para o campo, que tinha de gente uniformizada dentro do campo para dar o suporte, é uma coisa incrível. E os processos dentro do clube muito bem definidos. Porque na maioria dos clubes onde o Wagner e a comissão técnica, e acho que é um reflexo de outros treinadores, o treinador fica muito sobrecarregado com as tomadas de decisões. Então no Goiás foi assim, no Vitória foi muitos anos assim, no Ceará ajudou desde Evandro Leitão, Robson, João Paulo. Então são funções que elas não cabem ao treinador. O treinador ele tem que preparar treino, tem que olhar adversário, tem coisas importantes dentro do seu escopo de trabalho que não vai saber, você não precisa saber se a logística do avião, a alimentação, coisas que às vezes reportam aos treinadores. Então, ali realmente a preocupação é técnica dentro do seu ambiente de grupo, dentro do seu plantel, pode dar um pitaco ou outro, mas as estruturas são muito bem definidas. E foi preciso até falar, Wagner, não precisa entrar aqui. Não precisa. Aqui está tudo bem. E é legal porque abre espaço para ele se desenvolver, né? Eu acho que a gente perde a noção no dia a dia do futebol de que todo mundo está em desenvolvimento. O jogador, o técnico também, né? Então é bem bacana. Mas fechando esse parênteses sobre o Mancini e voltando à sua carreira como jogador, o que você vê de diferença de quando você era atleta? Você tinha agente? Eu fui representado pelo Ranfiger no início da minha carreira. Depois eu fui representado pelo Bernardão, amigo e para mim um grande ídolo. E depois pelo Márcio Rivelino. Dessa experiência com os três, para a experiência sua como empresário, as realidades do atleta, o que mudou? O futebol ele virou muito mais negócio, né? E eu carrego essas minhas relações com esses meus agentes. Todos foram importantes na minha vida, cada um com a sua característica. Nessa minha atuação, eu me coloco muito no lugar do atleta. As emoções, eu estou com 2 jogadores, um na Ucrânia e um em Doha, que é desesperador você ter os atletas lá. E eu me coloco na condição de pai e mãe desses atletas. E quando eles aceitaram essa proposta de ir para lá, eu faço questão de colocar o pai e a mãe na linha. Falou, se fosse meu filho, não iria, hein? O contrato dele é bom, a minha comissão é ótima, mas se fosse meu filho eu não iria. Se eu fosse o atleta eu não iria. Por causa das guerras. Tá? Mas é assustador os vídeos que eles mandam. Dentro de uma correlação entre o que era e o que é, eu acho que aqui ficou muito profissional o negócio. Aqui ficou muito comercial. E eu não preciso ir lá longe na minha carreira de atleta. Eu posso falar do início da minha carreira. Eu fiz a gestão da carreira do Vitor e do Hever de ponta a ponta, do Mike de ponta a ponta. Relações de 10, 12, 15 anos, inclusive as transições. O Vitor para gerente e depois executivo do Atlético, o Hever para auxiliar do Wagner Mancini, fazenda do Fernando Miguel agora. E aqui você não sabe se você vai renovar o contrato com o seu principal jogador. Porque ou o pai está querendo assumir, ou o outro agente está fazendo um assédio e ele vai ceder. Ficou muito mais comercial e aqui era um pouco mais um vínculo pessoal / profissional. Era mais fiel a relação? Muito mais fiel. Muito mais fiel. E sendo justo aos meus atletas, eu tive uma carteira já de 50 atletas e nesse meu processo de investir em mim também, né? Eu precisava de mais tempo. Hoje eu tenho 15 atletas. E 15 atletas fiéis, que me dão orgulho de representá-los. 15 atletas que eles sabem que podem contar comigo e eu tenho um orgulho máximo de representá-los. Fábio Melo, obrigado pela participação aqui no podcast, videocast. Está mudando a nomenclatura com o tempo. Faltou alguma coisa importante? Para mim foi tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade, fico feliz. Espero também ter atendido a expectativa. Não é comum na minha carreira ouvir agentes, confesso. Porque eu nunca fiz a cobertura de compra e venda de jogador, então eu nunca precisei ficar te incomodando para falar assim, aí, comprou, vai vender, não vai vender, enfim. Fala que aqui está um empresário da indústria do futebol, Exato. Não é só o agente. Exato, e é legal saber que você está fazendo essa transição também, a gente pode refletir aqui sobre mudanças da própria profissão. E a você que está nos assistindo, se você estiver no YouTube, deixa a sua inscrição, seu
o seu comentário, ativa o sininho. Se você estiver nos canais lineares da N Sports, só fica aí para a próxima programação. E não se esquece, se você gostar de negócio do esporte, sportinsider.com.br. Deixa lá o seu e-mail para receber a newsletter toda terça e toda sexta com notícias do mercado da bola, não só a bola de futebol, várias outras bolas também. Tchau.